Pai do Senhor Jesus, a você que nos acompanha nesse momento de adoração, de celebração ao Senhor, seja muito bem-vindo, junto com a sua família, com as pessoas que estão ao seu lado, ao nosso momento de culto ao Senhor. Queríamos poder, junto com você, nesse nosso segundo culto do mês de maio, trazermos ao nosso coração a palavra do Senhor, a alegria do Senhor, e que Ele, através desse culto, fala ao seu coração, ao nosso coração, nos trazendo do seu amor, da sua graça e da sua paz. Queria convidar você a ler comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Eu irei ler o versículo 28 até o versículo 32. O texto conhecido nosso de Jesus após a sua ressurreição com os discípulos no caminho de Emaús. E Jesus, com eles, no versículo 28 do capítulo 24, diz o seguinte: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava sobre as Escrituras? Esse texto é lindo demais, porque os discípulos chegam para Jesus e dizem: Fica conosco. Eu queria te convidar a fazer esse mesmo convite nessa noite, a convidar Jesus a estar aí com você, do seu lado, no seu coração. Ele habita em nós pelo seu Espírito, e que os olhos espirituais, não somente os olhos físicos, mas os olhos do coração sejam abertos nesse momento, e que ao decorrer desse culto, onde iremos louvar o Senhor, iremos ouvir a sua palavra, que o seu coração também entre nesse momento de ser ardido por Deus, que haja essa ardência no seu coração pela palavra de Deus, por ouvir a voz de Jesus, e que Ele se faça presente, e que Ele nos dê um momento de celebração e grande alegria junto com Ele. Esse é o nosso convite, é o nosso desejo a você nesse momento. Adore ao Senhor junto conosco, em nome de Jesus. Desejo a paz do Senhor a todos. Irmãos, eu estava durante essa semana passada conversando com a minha mãe, e nós estávamos falando sobre os planos que a gente havia feito antes das coisas mudarem, antes do coronavírus aparecer e tudo mudar. E nós vimos que realmente as coisas elas se inverteram, os planos eles mudaram todos, e eu percebi que nós, seres humanos, nós não temos o controle da nossa vida, o controle do amanhã. E eu sei que às vezes, quando a gente perde o controle, parece como se a gente estivesse sem chão. Só que hoje eu te convido a entregar isso tudo para Deus, a entregar as suas preocupações para Ele. Bem, lá em Deuteronômio 31:8 diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas e não te espantes. Tenha fé, meu irmão. Creia e cante, louve a Ele. Louve com fé, que diga para Ele que sim, Ele é a cura, Ele é a vida, e Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que a gente precisa. Nesse momento, cante realmente com fé, acreditando no que você está cantando, amém? E acalma
doença e não há problema que Ele não possa resolver. A gente acabou de cantar que nada é impossível para Ele, porque nada é impossível para Ele. Toda a nossa vida, todo o planeta Terra, todas as nações, tudo isso está nas mãos de Deus. Não há nada impossível para esse Deus. Vamos cantar novamente essa parte. Cante com seu coração, cante com verdade, cante com fé, acreditando que nada é impossível para Deus, nada. A gente acaba se pegando meio ansioso com umas situações que a gente tem vivido, mas a gente sabe que nada é impossível para Ele, tudo está nas mãos dele. Vamos cantar novamente? Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Tu és poderoso, Jesus. Tu és o Filho de Deus. Santo, maravilhoso. Santo, poderoso, é o teu nome, Jesus. Tu és o Filho de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, meu Deus. Não há outro como tu, Senhor. Maravilhoso, você vê. Príncipe da paz, tu és maravilhoso para nós, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu grande amor. Santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Tu és quem nós precisamos. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Tua altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua
levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Filho de Deus, Jesus, a maior história de amor já contada, quando Deus, Ele se fez homem para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Acredito que todos os irmãos que estão em casa e quem está aqui também deve conhecer o versículo que se encontra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor, né? Tal amor. Eu sei que às vezes a gente se sente sozinha, ainda mais nesse momento de isolamento social que a gente está passando. Mas eu queria dizer uma coisa pra você. Esse amor é tão grande. Ele te amou. Primeiro que ele não te deixa. Ele fica comigo, ele fica com você todos os momentos da sua vida. Mas ele nos amou e ele continua nos amando todos os dias, independente de qualquer coisa. Esse amor, ele é imensurável. Ele é muito grande, ele é maravilhoso. Nesse momento a gente vai estar cantando que Ele nos ama. Então, quando você estiver se sentindo sozinho na sua casa, quando você estiver preocupado, lembre desse louvor, que Ele tem cuidado de nós, que Ele nos ama, que Ele está conosco
sempre, todos os dias. Amém? Tens cuidado de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições. Eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tens cuidado de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições. Eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele
obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu grande amor, por ter se entregado por nós, Deus, por ter morrido em nosso lugar, Senhor, por ter, Senhor, meu Deus, derramado graça sobre nós, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse amor tão maravilhoso, por esse amor tão bom. Nós te agradecemos, Senhor. Senhor é bom, Senhor, o tempo todo. Senhor, tem cuidado de nós. Nós somos muito gratos, Senhor. Nesse momento, Pai, nós pedimos, continua, Deus, falando conosco, Deus. Continua, Senhor, Deus, tocando nos nossos corações, que a gente possa sentir a Tua presença, que a gente possa escutar o Senhor falando com a gente. Nós te pedimos, Senhor, Deus, continua conosco, Senhor, Deus, seja o centro de tudo aqui, Senhor, Deus, seja o centro, Senhor, Deus, da nossa vida, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Santo, maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Paz a todos. Queridos, nós estamos mais uma vez cultuando a Deus, louvando o Senhor na grandeza da sua santidade, de uma forma maravilhosa e grandiosa. Deus nos dá mais uma oportunidade de mais um final de semana que estamos concluindo para a glória de Deus. Com certeza você, observando o nosso dia a dia, inclusive o nosso cenário hoje de uma igreja vazia, né? Mas nós somos gratos a Deus, porque Deus tem nos dado vida e oportunidade para engrandecer ao Senhor. Para a nossa meditação nessa noite, eu quero fazer leitura em nome do Senhor Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 24, o versículo 13, e depois estaremos lendo o versículo 30, 31 e 32. 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 600 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 30 diz assim: E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e deu-lhe. E abriram-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram uns para os outros: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Nós iremos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Que Deus esteja falando conosco. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por este momento que aqui estamos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que louvamos o Teu nome com tanta alegria, Senhor. E agora, Senhor, iremos falar um pouquinho sobre a Tua palavra. Me usa, meu Deus, como canal de bênção, Senhor, para falar com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor, que assiste, Senhor, toda essa programação nesta noite, em nome do Senhor Jesus e para a Sua glória. Amém. Queridos, nós estaremos meditando um pouquinho nesta noite sobre o tema: quando a esperança é frustrada na família. Amados, aqui Jesus estava com a sua família espiritual. Ele estava com os seus discípulos, né? E eles passam por essa situação. E o texto que nós fizemos leitura, ele vem nos trazer informações, né? Da morte de Jesus, vem nos trazer informação do tempo que Jesus ficou sepultado, vem nos trazendo informação de quando Jesus ressuscitou. Então o texto ele traz essas informações maravilhosas. E o versículo 13 diz que eles iam caminhando e eles iam falando das notícias daquela semana. Se fosse hoje, com certeza eles estariam conversando sobre coronavírus, né? Eles estariam conversando sobre toda essa pandemia que tem acontecido, quarentena, o isolamento social, sobre política, sobre o dia a dia, o que tem acontecido no nosso dia a dia. Naqueles dias, o texto diz que eles iam caminhando. O caminho dele foi um caminho prolongado, cerca de 12 quilômetros, né, que eles andaram, faixa de 3 horas, e durante o tempo eles conversavam sobre Jesus, né? Eles conversavam de uma forma maravilhosa sobre o que tinha acontecido, mesmo que eles estavam entristecidos
pelo acontecimento, né? Eles estavam entristecidos. Assim, amados, como nós também em nossos dias, né? Também temos as nossas tristezas, temos as nossas preocupações, e eles estavam com tristezas, eles estavam com preocupação, eles estavam totalmente assim abatidos, porque o seu Senhor havia falecido, o seu Senhor estava agora sepultado. Queridos, o nosso tempo também é um tempo de preocupação, né? O nosso tempo também é um tempo que as pessoas estão apreensivas, e os discípulos de Jesus, eles estavam assim, né? Essa família espiritual de Jesus, eles estavam completamente preocupados. A família espiritual dele, que sempre esteve juntamente com ele. Aquela família, irmãos, eles entendiam que eles tinham perdido o seu libertador. Por que eles pensavam assim? Porque havia profecias que indicavam que Cristo viria. Ele vindo, ele seria o libertador de Israel. Ele seria aquele que resolveria os seus problemas do seu dia a dia. Mas agora, eles estavam dentro de uma situação que a esperança deles estava frustrada. Eles não tinham mais aquele seu Cristo. Eles não tinham mais o Salvador juntamente com eles. Aleluia. Veja o que diz o versículo 16 e o versículo 17 desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e porque estáis triste? Eles estavam tristes, queridos. O próprio Jesus estava conversando com eles, e eles não percebiam que era Jesus. Tamanha era a tristeza que eles estavam sentindo. Mas eu quero chamar a nossa atenção, para um ponto dentro desse texto, dentro desses versículos. Mesmo que os discípulos estavam tristes, mesmo que eles iam conversando sobre Jesus, mas eles não desistiram da caminhada. Eles não desistiram do que eles tinham que fazer. Queridos, isso se aplicando às nossas vidas hoje, mesmo dentro de um tempo de pandemia, mesmo dentro de um tempo de quarentena, mesmo dentro de um tempo de susto, de tantas informações terríveis que têm acontecido, nós precisamos ter essa disposição de saber que nós precisamos continuar caminhando, que nós precisamos continuar falando de Jesus, que nós precisamos continuar dialogando sobre os acontecimentos do dia a dia e trazendo a grande esperança de Jesus para os nossos corações e para a nossa vida. Mesmo eles estando tristes, irmãos, eles foram à oração. E o texto diz que quando eles chegaram a casa, eles iam se alimentar e eles foram orar. E quando eles estavam orando, eles entenderam, eles agora ouvindo a voz de Jesus, eles entenderam. Eu entendo que pelo Espírito Santo, que era agora o Cristo. E na oração eles reconhecem a Jesus. Entendemos aqui, amados, que nós precisamos orar. Muitas vezes nos falta entendimento a nós, a nossa família, ao nosso meio, ao tempo social que estamos vivendo. Mas o que a palavra de Deus nos orienta é um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo do poder de Deus em nossas vidas, orar, buscar ao Senhor. Na oração, eles são revelados Jesus, eles são revelados que Jesus estava com eles. Queridos, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, vamos crer que Jesus está conosco. Jesus se apresentou, ele já havia ressuscitado. O texto diz que ele desaparece, mas agora a solução tinha chegado. A família de Jesus tinha sido abençoada. Quando ele morre, os seus discípulos, seus apóstolos, eles ficam tristes. Mas agora Jesus ressuscitou, aleluia. E com a ressurreição de Jesus vem a alegria. Com a ressurreição de Jesus vem a vida. Com a ressurreição de Jesus, a família de Jesus se alegra novamente.
Quando Jesus aparece no meio deles, traz vida novamente. Amados, mesmo em todas essas tribulações, mesmo em todas essas angústias, mesmo em todos esses momentos que nós estamos vivendo, nós precisamos confiar. Precisamos ver, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está conosco, nós devemos estar felizes, mesmo no meio de toda essa pandemia, mesmo no meio de todas essas mortes que têm acontecido, nós devemos glorificar, porque nós já fomos envolvidos em Cristo, já aceitamos Cristo como nosso Salvador, e agora nós devemos aproveitar para fazer o que os discípulos estavam fazendo, conversar sobre Jesus. Conversar com a nossa família, conversar com os nossos amigos, conversar com as pessoas que nós temos acesso, dizer o que Jesus fez na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Quando a esperança, queridos, é frustrada, nós devemos buscar o Senhor. Ele é a nossa saída, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Há um ditado muito popular que as pessoas dizem, né? E eu entendo que para os cristãos ele não é ativo. O ditado diz que a esperança é a última que morre. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que para o servo de Deus, para a serva de Deus, para a família que serve a Deus, a esperança nunca morre. Pelo contrário, devemos ser firmes até que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Lá, amados, ele havia morrido. Era uma profecia que estava se cumprindo. Ele tinha sido sepultado, mas ele ressuscitou. Aleluia! Hoje ele é ressuscitado e ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Independente de toda a situação, amados, sejamos firmes cada dia na presença do Senhor. Isso é necessário. Onde quer que seja, ou independente do que aconteça, o conselho bíblico é continuar falando de Jesus, sendo que Ele mesmo já ressuscitou, sendo que Ele mesmo apareceu, sendo que a morte, queridos, não teve poder sobre a vida dele. Assim nós também não devemos ser presos ao que está acontecendo em nossos dias, mas devemos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me guarda, me abençoe, guarde a mim, a minha família. Devemos reconhecer, queridos, como os discípulos reconheceram, que a presença de Jesus fez toda a diferença na hora da oração. Se reconhecermos Jesus como Senhor das nossas vidas, iremos perceber que Ele vai fazer toda a diferença na hora necessária, em nome do Senhor Jesus. Concluindo, amados, a nossa meditação neste momento, eu quero fazer leitura no livro de Jó, no capítulo 19 e o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 19 e versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, verei a Deus. Queridos, esse texto ele está nos falando da situação de Jó, em um momento muito difícil, quando ele não tinha mais saúde, quando ele estava à beira da morte, e que Deus a livrou. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Amados, eu não sei das tuas preocupações. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei se tem alguém da sua família doente, adoentado de qualquer uma doença ou de repente até do coronavírus. Mas eu sei que Deus é o mesmo Deus que esteve com os discípulos, é o mesmo Deus que está em toda a história, é o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que vai continuar conosco. Amados, creia, confia, não desista. Jesus, em Mateus 28 e 20, ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos dê uma nova semana, na sua bênção, na sua graça, na sua orientação. Que Ele nos abençoe. Que no próximo final de semana estejamos todos firmes, com saúde, com alegria. Assim na sequência do ano, na sequência da vida, até a volta do Senhor Jesus. O que fazer quando a esperança é frustrada? Vamos confiar no Senhor.
vamos caminhar juntamente com Ele, vamos nos alimentar juntamente com Ele através da oração e na oração, e vamos esperar que a bênção dele virá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós iremos louvar ao Senhor na continuação deste culto, nos preparando para a oração em nome de Jesus. Obrigado. Posso crer no amanhã.
nós estaremos orando. Nós falamos sobre o susto que os discípulos estavam vivendo, a maneira que eles estavam tão preocupados pelos acontecimentos. Eles estavam frustrados porque eles entendiam que parecia que tinha acabado tudo. O seu mestre, ele tinha falecido. Você que nos ouve neste momento, o que tem preocupado você? O que tem te levado a uma vida de desespero? Aquele Jesus que ressuscitou e apareceu entre os discípulos e trouxe alegria novamente, e trouxe vida. Esse Jesus também está com você aí na sua casa agora. Ele está conosco aqui, aleluias. Nós queremos orar e pedir que Deus esteja te abençoando. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. Quando louvamos, ó Deus, o teu nome, aleluia. Muito obrigado, ó Deus, porque falamos sobre a tua palavra, Pai. Falamos, ó Deus, sobre a tua ressurreição, que trouxe vida, que trouxe alegria. Mas durante o tempo, Senhor, quando o Senhor estava sepultado, ó Pai, seus discípulos estavam angustiados, Senhor. E nós estamos vivendo hoje, ó Deus, aleluia, em um tempo em que as pessoas, Senhor, estão angustiadas, estão preocupadas, estão com medo, Senhor. E nós te pedimos agora, Pai, livra da morte, ó Deus. Livra, meu Deus, do coronavírus, ó Pai. Livra, meu Deus, da ansiedade, Pai. Ajuda, meu Deus, cada homem, cada mulher, cada pessoa, Senhor, que agora está, Senhor, assistindo, ó Pai, aleluia, este culto, Senhor. Enxuga essa lágrima, ó Deus, aleluia. Entra com a tua misericórdia, com a tua bondade, com a tua grandiosidade. Toma providência, Senhor, em tudo que é necessário, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Sabemos, meu Deus, aleluia, que o Senhor ressuscitara ao teu Filho, aleluia, e que Ele hoje está à tua direita e intercede por nós. Deus, abençoe, Senhor, as pessoas, ó Deus, que estão internadas, Senhor, que foram, ó Deus, acometidas, Senhor, independente da doença, Senhor, mas que tenha o teu milagre, tenha a tua misericórdia, Senhor, que tenha a tua bênção, Senhor, que tenha, Senhor, o envolvimento da tua misericórdia e sejam alcançados em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós iremos orar também, pedindo que Deus te dê uma nova semana, né? Pedindo que Deus esteja abençoando o nosso ministério de louvor, que tem sido ativo a cada semana para a preparação dos cultos, para com todos os nossos irmãos e irmãs. Iremos orar também, pedindo que Deus esteja abençoando os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, né? Para a manutenção da obra de Deus, nós iremos pedir que Deus esteja abençoando o teu celeiro, tuas fontes de renda, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, que têm contribuído, ó Deus, na tua obra, Pai. Pela vida, ó Deus, dos ofertantes, pela vida, ó Deus, dos contribuintes com seus dízimos, Senhor, com as suas contribuições, ó Pai. Olha para este homem, para esta mulher, Senhor, abençoando esta família, Senhor Deus da glória, que tem, ó Pai, aleluia, se esforçado com a sua fidelidade, Pai. Abençoe o emprego dele, ó Pai. Abençoe a empresa dele, ó Pai. Abençoe as fontes de renda dessa família, Pai. Deus, faz com que, ó Deus, cada dia, Senhor, possamos, Senhor, receber a tua bênção, as tuas providências em nossas vidas, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Curve a sua cabeça e nós iremos ser despedidos. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém. Amém.